O Tudo Aqui pegou a estrada e veio até Feira Nova, no Agreste. Fica uma horinha do Recife, mostrar por que essa cidade se transformou na terra da farinha. E tudo, pessoal, começa aqui, ó, no plantio da mandioca. A terra é fértil, mas é preciso preparar bem o terreno, antes e durante o plantio. Leandro, me explica, o que é que você está fazendo? Estou limpando uma roça, aqui o mato, tirando os matos para crescer mais. E esse trabalho você faz todo dia? É, todo dia. O ciclo da mandioca dura em média 13 meses. Essas daí estarão prontas para retirada em janeiro. Mas já tem gente colhendo mandioca. Ailton é dono de algumas terras e está otimista com a colheita deste ano, que, segundo ele, deve superar a do ano passado, considerada muito boa. 58 mil quilos de mandioca. Fora a macaxeira, só de mandioca foi 58. Quantos hectares? 4 hectares. E essa mandioca você vende para onde? Feira Nova. Apesar da boa expectativa, Feira Nova ainda está longe de suprir as necessidades das casas de farinha da cidade. A produção de farinha acaba sendo maior do que a gente tem hoje de matéria-prima, ou seja, a gente precisa instigar esses produtores daqui do município a produzir para poder pelo menos suprir a quantidade que é necessitado. Ou seja, algumas casas de farinha, por causa disso, que precisam trazer a própria matéria-prima de fora, acaba encarecendo o produto final, fazendo com que eles precisem fechar as portas por um período do ano. É o que acontece com Cássio, dono de uma das 9 casas de farinha em atividade no município. A mandioca ele precisa trazer do estado vizinho de Alagoas. Hoje a gente não consegue rodar com mandioca daqui de jeito nenhum, não. A mandioca vem de onde? Vem do estado de Alagoas. E aí encarece com frete, né? Carece bastante mesmo. Foi um dos casos que diminuiu a quantidade de fábrica de farinha aqui em Feira Nova. Foi a distância que a raiz ficou da gente. A casa de farinha, que existe há 50 anos, é uma das mais antigas da cidade e conta hoje com 20 funcionários. É toda automatizada, inclusive a parte de descascar a mandioca. Mas Cássio deixa à vontade para quem quiser vir ajudar no processo de forma manual, como antigamente. Algumas mulheres vivem disso, como Dona Luciene, que descasca em média 100 quilos de mandioca por dia. Porque minha mãe teve a gente tudo na casfarinha mesmo, criou a gente vendendo a casfarinha. Quando a gente era pequena já levava a gente para casfarinha já raspava, a gente não raspava, né? Porque não sabia, né? Mas já levava a gente já para casfarinha já. Após descascada e lavada, a massa vai para a prensa para ser retirado o líquido, que assim como a casca, serve de ração para o animal. Depois a massa passa pelo processo de moagem. Em seguida, ela é levada ao primeiro forno de passar. Do forno, vai para esta máquina, que vai dar o ponto da farinha, mais fina ou mais grossa. Em seguida, a farinha vai para o segundo forno para ser torrada. Aqui também é fabricada farinha amarela, 100% natural. A cor amarelada vem do urucum e do açafrão. Essa é a que mais sai para o mercado paraense. Só nessa casa, pessoal, são utilizados por dia 25 mil quilos de mandioca, o que dá um total de 7 mil quilos de farinha, ou seja, 7 toneladas de farinha. É muita coisa, né? De acordo com a Cooperativa dos Produtores de Farinha, ao todo 300 pessoas trabalham em casas de farinha na cidade, o que representa 12% da economia de Feira Nova. Não à toa, o município é conhecido como a terra da farinha. Pelo seu grande ganho, né, produtivo da mandioca e pelas inúmeras casas de farinha que lá no passado, né, a base da economia de Feira Nova era a produção de farinha. Muitas casas de farinha ainda existem, né? Existe, até porque hoje tem um ganho importante para o município, a questão do desenvolvimento econômico, né? Para geração de emprego, geração de renda. Muitas famílias hoje dependem das casas de farinhas abertas para poder ganhar o seu pão de cada dia. A cooperativa de farinha ela vem justamente para dar esse incentivo, um engajamento e fazer com que esses atores eles possam participar ativamente no mercado. Então, se esses produtores eles estão em cooperativa, eles estão juntos, estão unidos, e aí ele fica cada vez mais forte para a questão de concorrência no mercado. O comércio local é abastecido com farinha de Feira Nova. Nesta casa de bolo, não é difícil saber o produto mais procurado. Mandioca, massa de mandioca. Aqui. É, daqui. E sai muito? Sai bastante. Todo dia vende. Pedação, hein? Generoso. Thaís, morre de inveja agora. No
Os bares e restaurantes da cidade têm que ter um potinho com farinha nas mesas. Este caminhoneiro é cliente fiel e não abre mão de comer farinha todos os dias. Você gosta de farinha com o quê? Farinha eu faço com tudo, arroz, macarrão, feijão. Uma farinhazinha com a carne de boi é ótima também, né? Um churrasquezinho, né, com a farinha é ótima. Uma cervejazinha, né? Não enjoa não de farinha? Não, é um negócio que não enjoa, né? É que nem um cuscuz, né? Não enjoa, né? Como dona do bar, muita gente pede farinha aqui. Sim, todas as mesas, como você está vendo, tem que ter farinha, né? Que é a tradição e é assim, a marca da cidade, né? Feira Nova, terra da farinha. Então não vai deixar de ter farinha, né? E você gosta de farinha também? Sim, até mesmo já trabalhei produzindo a farinha. Trabalhei muitos anos em casa de farinha, vendo próprio fazer a farinha, então eu conheço muito bem a farinha.